Muito bem, pessoal, prosseguindo com o nosso curso completo de matemática, vamos falar nessa aula sobre retas perpendiculares. Então, veja só, consideremos duas retas L1 e L2 concorrentes num ponto P, de tal forma que L1 seja perpendicular a L2. Então, fazendo aqui a nossa figura, eu vou ter a reta L1, vou ter a reta L2, e observa que elas são concorrentes, elas se encontram em algum ponto, e ela forma um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares entre si. Então, dessa figura, desse triângulo APB, nós temos o seguinte, que o α2 vai ser igual, o α1 vai ser igual o α2 mais 90 graus. Então, a tangente de α1 vai ser igual a tangente de α2 mais 90 graus. Eu sei que a tangente de α1 vai ser, aqui eu tenho tangente de α2 mais 90 graus. Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu tenho o seno de A mais 90 e o cosseno de α2 mais 90. Então, pela trigonometria, nós sabemos que a soma de dois arcos vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o cosseno de dois arcos é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, fica, portanto, seno alfa, seno de α2 vezes o cosseno de 90, mais cosseno de α2 vezes o seno de 90. Cosseno de α2 vezes o cosseno de 90, menos seno de α2 vezes o seno de 90. Como cosseno de 90 é igual a zero, isso aqui vai dar igual a zero, isso aqui vai ficar igual a zero. Ficaria, portanto, e o seno de 90 é igual a 1, então aqui, ó, cosseno de alfa vezes 1, cosseno de alfa, menos o seno de alfa vezes 1, menos seno de alfa, mais com menos dá menos. Então, a tangente de α1 fica cosseno de α2 sobre seno de α2. Cosseno sobre seno é o que, pessoal? É a cotangente. Então, eu posso também dizer que o inverso da cotangente é quem? É a tangente. Então, aqui o inverso disso vai dar menos 1 sobre a tangente de α2. Tá? Então, como a tangente de α é igual ao coeficiente angular de 1, e a tangente de α2 é igual ao coeficiente angular de 2, nós vamos ter o seguinte, que a tangente de α1 é 1 sobre a tangente de α2. Menos, né? Então, eu tenho que o coeficiente angular de 1 é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de 2. Então, do exposto, nós podemos concluir o seguinte, que duas retas L1 e L2, de coeficientes angulares M1 e M2, respectivamente, são perpendiculares se e somente se o coeficiente angular de 1 for igual menos o inverso do coeficiente angular de 2. Então, vamos fazer exercício para a gente entender melhor.